Graças a Deus, queridos, todos felizes. Peço encarecidamente que você só se levante em caso de extrema necessidade. Vamos reverenciar a palavra, vamos dar liberdade ao Espírito Santo, e aí você pode ter certeza, ele desce aos nossos níveis e vai nos capacitando para que nós cresçamos e assim mostremos ao mundo Jesus Cristo, através das nossas ações, reações, atitudes, comportamento. Ou seja, não vamos andar como o mundo, nem vamos andar como a velha criatura. Para tudo isso acontecer, eu devo renovar minha mente, mas eu também tenho que entender que é necessário eu reverenciar o Espírito Santo, e Ele está aqui com um propósito. Ele está aqui para facilitar as Escrituras. Ele está aqui para fazer com que chegue às nossas almas a palavra revelada, e assim entendamos e assim coloquemos em prática, sejamos felizes e um canal de bênçãos para os demais. Quando vai comparar a palavra de Deus, as epístolas, o livro de Atos, quando vai comparar com a realidade nossa, meu irmão, é uma diferença tremenda. Quem concorda? A diferença é imensa. A diferença é muito grande. Nós podemos ver, queridos, que o amor está longe, a fé está longe, o poder está longe, a paz é algo incrível. A diferença é muito grande. É uma desproporção imensa. Mas, queridos, nos deixa feliz ter o Espírito Santo, que ele mostra essa diferença e mostra como crescemos para chegarmos ao nível daquela igreja. Até mesmo porque o Espírito Santo foi o professor deles e é o nosso. Nós temos hoje uma condição maior, melhor, de andar até superior a eles. O que nós precisamos, meus irmãos, é entender essa verdade, deixar o Espírito Santo operar, para nesse mundo, assim como Jesus foi fiel e a igreja primitiva, nós sermos também. Tem amém aqui? Pastor, é possível andar nesse amor? É possível andar naquele poder, naquela fé? Claro que é. E o que fazer? Porque a disparidade é grande. Eu vejo na Bíblia uma coisa e na realidade eu vejo outra. E isso é possível? Claro que é. A palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, não mudou nada. O que nós precisamos agora é descobrir, com a ajuda dele, o que fazemos para chegarmos lá e ainda fazermos muito mais. Tem amém? Agora tem que haver o que? Disponibilidade. Tem que haver o que? Desejo. Tem que haver o que? Fome. Tem que haver o que? O que Jesus disse quando estava no mundo, antes de morrer na cruz. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. O que é que ele disse? Aquele que quiser andar comigo, pegue a sua sabedoria e jogue no lixo. Aquele que quiser andar comigo, pegue sua sabedoria, jogue fora, siga minhas instruções, siga o que eu vou ensinar, obedeça-me. Aí você agora pegue sua cruz e siga-me. Eu vou lhe instruir. Vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, para descanso das vossas almas. Leva-se um tempo, mas vocês não vão andar ansiosos, porque vocês vão confiar na verdade, vocês vão confiar no poder, vocês vão andar parecido comigo, vão fazer muito mais. É uma questão somente de dedicação, entrega, desejo. E vocês fazendo isso, eu serei bem representado, pois eu fiz vocês embaixadores, eu fiz vocês de discípulo. Eu quero que vocês entendam que vocês são a minha continuação. Vão e testemunhem de mim. Tem amém? É isso que o Senhor quer que façamos, queridos. Mas temos que se disponibilizar, temos que desejar, temos que querer. Não é aquela coisa superficial. Porque, queridos, se nós vivermos superficialmente, lendo a Bíblia, achando linda e olhando para si mesmo e dizendo que isso é impossível, nós estamos enganando a nós mesmos. E nós não vamos para lugar nenhum. Vamos continuar nos degladiando, vamos continuar tendo raiva um do outro, vamos continuar torcendo para que o outro caia, para que a igreja feche, vamos estar brigando. E isso é criancice, meninice, e isso não pode nem deve acontecer. Dê um aleluia. Dê outro. Então nós temos que olhar para alguém, nós temos que olhar para um homem
Eu não digo Jesus porque ele morreu, ressuscitou e está agora à direita do Pai trabalhando em nosso favor. Mas tem um homem que nós precisamos olhar para ele, como ele agiu. É um bom exemplo. Paulo. É um bom exemplo. Pela dedicação, a entrega. Ele decidiu servir a Deus de todo o coração. E a vida dele é uma vida exemplar espiritualmente. Uma vida que, se a gente acompanha suas cartas, se a gente acompanha seus escritos, a gente vai crescer muito. E observando o que ele fez, a visão que ele tinha, trazendo para a nossa realidade, pode ter certeza que a gente vai crescer mais depressa no amor, na fé, no poder, e vamos fazer o que o nosso Senhor quer, e vamos viver mais felizes do que estamos vivendo, porque se você está feliz, eu quero dizer para você que tem muito mais para a gente. O que nós precisamos é renovar nossas mentes, viver na prática dos princípios, sempre congregando, lendo, ouvindo, meditando, dedicação. Por conta disso, vai falar a palavra de Deus, e assim como Deus foi com Paulo, será conosco. Tem amém? Então, eu vou fazer aqui uma analogia para facilitar. Tem amém? Para facilitar. Del, por favor, fica aqui em pé. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, por favor, fique aqui em pé, por favor. Aqui, no... certo, fica aqui em pé. Ok, muito obrigado. Então, vamos fazer uma analogia. Aqui é a minha posição, eu nasci de novo. Nasci de novo aqui, recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ali, aqui, vamos ver como a volta de Jesus, a vinda dele, a volta de Jesus, a nossa esperança, a nossa expectativa, a volta dele. Então tem uma caminhada do novo nascimento até a volta de Jesus, sim ou não? Não é assim? Até a volta dele, nasci de novo. Para trás, minha vida não existe mais. Quem concorda? A minha vida, a sua vida, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Para trás não existe nada. Se eu olhar para trás, não vejo nada. Por quê? Porque Deus jogou no mar do... Diga a seu vizinho, diga, você não tem passado. Se não sabia, fique sabendo. Deus deletou, apagou, já era. Tem amém? Então para trás, fora. Então daqui para frente, novo nascimento, nova criatura, filho de Deus. Mas agora tem uma caminhada até a volta de Jesus. Tem amém? Eu tenho uma caminhada, pode ser agora, pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui a 2 minutos, eu não sei quando, mas eu tenho uma caminhada. Eu tenho uma caminhada até lá. E a palavra de Deus nos ensina essa caminhada. E o Paulo, ele entendeu bem isso. Desde o novo nascimento, o Paulo sempre estava na expectativa da volta de Jesus. O Paulo sempre estava, tudo que ele fazia, ele olhava para lá, ele olhava para a vinda dele. Mas sabe como a igreja está hoje? A igreja não está olhando Jesus, não. Lamentavelmente, por falta de um ensino equilibrado, por falta de uma visão maior espiritual, não olha para Jesus, não. E a igreja está, lamentavelmente, olhando para o que o diabo mostra. E é uma realidade. O Paulo aprendeu bem isso. Vamos olhar. O Paulo recebeu os ensinamentos, o alvo dele era Cristo. Sempre Cristo. Sempre Cristo. Hoje, a gente analisa, as pessoas vêm para a igreja, e vêm para a igreja, o pensamento é melhorar de vida. E até então não tem nada errado, mas ninguém está olhando para Cristo. Eu fico até calado com os novinhos na fé, que vem os primeiros dias, quero melhorar minha vida, eu quero meu marido em Cristo, eu quero minha esposa em Cristo, eu quero meus filhos em Cristo, eu quero botar um negócio, eu quero dar certo. Tudo bem, os novinhos na fé, quando vem para a igreja é para isso mesmo. Mas queridos, eu estou falando por falta de ensinamentos, isso continua, isso permanece. E ninguém olha para Jesus. Por quê? Falta de ensinamentos. Tem amém? Mas o que é que Deus quer? Deus quer que olhemos para Ele, para Jesus, a sua volta. A expectativa é essa. Os cristãos naquela época, quando se encontravam um com o outro, quando eles se encontravam, hoje é muito comum a gente ser graça e paz, né? Mas naquela época, os mais cheios do Espírito, sabe como eles falavam? Eles olhavam um para o outro e diziam, ele vem. Um olhava para o outro e ele dizia, ele está voltando. Maranata. Eles eram cheios do Espírito Santo. O falar deles era esse. Por quê? Porque o alvo deles era ele, era Jesus. Tem amém? O alvo deles era a volta do Senhor. Hoje Jesus vem, amém. Tá bom, aleluia, glória a Deus. Mas o alvo, o objetivo, são as coisas deste mundo.
onde as traças, a ferrugem vai comer, e aqui, ó, é meia hora, 15 minutinhos. E aí nisso a preocupação é meu trabalho, minha profissão, meu dinheiro, meus negócios. Não estou dizendo que você não seja responsável. Responsável seja. Você tem que ser responsável mesmo. Nós somos luz do mundo. Nós devemos revelar a glória de Deus. E não podemos de maneira nenhuma ser irresponsáveis, relapso. Não, nós devemos ser responsáveis mesmo, queridos. Agora, só vai conseguir isso de forma organizada, sem padecer emocionalmente e fisicamente, se estiver olhando para a volta de Jesus. Tem amém aqui? Se tiver ali, ó, o foco é Ele. E esse era o foco de Paulo. A vida cristã dele foi assim até o fim. Ele já pertinho de morrer, eu já vou dar uma adiantada. Ele pertinho de morrer, você vai ver que foi o que ele disse. Ele foi fiel na vida dele cristã. Só que o Paulo morreu, mas ele não viu a volta do Senhor Jesus, mas a expectativa dele era grande para a volta dele. Tem amém aqui? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo capítulo 4. Quem está entendendo a mensagem, irmão? O Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, prestes a dormir, você vai ver que a vida dele foi uma vida, realmente o alvo dele era Cristo. Eu já vou mostrar ele já no finalzinho, depois a gente volta para a vida dele. Tem amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, Paulo escrevendo a Timóteo, já no final, Paulo já estava velho, já estava prestes a dormir. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, oferecido por aspersão, e o tempo da minha partida está próximo, está chegando. E ele continua no finalzinho da carta: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você vê que a expectativa de Paulo era gloriosa. O Paulo já chegando seus dias, já prestes a partir, mas mesmo assim ele estava ali. O alvo dele sempre foi a volta do Senhor. O alvo dele sempre foi: ele vai vir, ele veio. Ele disse: eu combati o bom combate, eu corri a carreira, eu guardei a fé. Na distância proporcional, olhe para cá por favor, olhe para mim. Na distância proporcional aqui, dentro dessa analogia, é como que Paulo só deu uma passada a vida dele toda. Ou então, porque a gente não sabe que hora vem Jesus, tem amém? Então o Paulo nasceu de novo, e na sua caminhada, e ele, olhando sempre para Jesus, ele chamou a vida dele, ele disse: eu combati o bom combate, eu corri a carreira. Ou seja, do novo nascimento até o período dele na terra, ele disse: eu combati o bom combate, eu corri a carreira, eu guardei a fé. O que é que ele está dizendo? Eu fui fiel, eu não tirei o alvo dele, o meu alvo era Cristo. Eu não, de maneira nenhuma, deixei o diabo roubar a minha atenção. Eu quis mudança, eu não vivi de maneira nenhuma segundo as astutas ciladas do diabo. Eu decidi viver Cristo, eu não quis mais viver a minha própria vontade. Tem amém? Por isso que o Paulo, sabiamente, ele falou isso aqui, ó. Abra aí a tua Bíblia. Quem está sendo abençoado? Aleluia. Capítulo 1 de Filipenses. O Paulo, a vida dele foi uma vida tremenda. Paulo, o alvo dele era não tinha mais sentido a vida natural para ele. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver e o morrer é lucro. Olhe para mim, por favor. O Paulo, olha o que ele tinha no coração. Olhe para aqui agora, por favor. Olhe para lá. Vamos seguir aqui. Vai? Vamos em sincronia. Amém? Então, a vida dele, o caminhar dele espiritual, ele cresceu a ponto de dizer assim: o morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Então você vê que
a cabeça de Paulo não era como a nossa. A cabeça dele, e Deus quer que nós pensemos como ele. Tem amém? Era unicamente o que? A volta de Jesus e uma vida enquanto Jesus vivia, viver como Cristo, parecer como Cristo, viver Cristo e não viver a sua própria vontade. Que é isso que o Senhor quer que façamos. O erro do crente hoje é que vive uma vida, sabe como? Um pouquinho Cristo e o resto vive no natural. Vive ainda, lamentavelmente, por não estar envolvido, compromissado, uma vida consagrada, vive com mentira, vive com falsidade, vive com inveja, não perdoa, guarda ressentimento, facilmente está querendo vingança. Isso eu não estou falando do mundo, estou falando no meio do povo de Deus, onde isso pode ser mudado mais rápido. Isso pode ser mudado mais rápido, porque o que está disponível para a gente aqui literalmente é reinar em vida, mas tem que ver dessa forma. Tem amém aqui? Ele diz que nós devemos andar em novidade de vida, mas eu tenho que estar focado em Jesus. Jesus, ele vem, ele está chegando. Eu tenho que realmente renunciar, eu tenho que desistir do mundo, viver Cristo, não mais a minha vontade. Tem amém? Olha que o Paulo diz, olha como o foco dele era Jesus. Olha como o foco dele era Jesus. Volta agora, vem comigo agora. Aleluia. Agora você vai comigo, capítulo 3 de Filipenses. A vida dele era uma vida voltada para buscar Jesus, era viver ele, não era viver como o mundo. Filipenses 3, versículo 12. Não que eu tenha alcançado tudo isto, ou seja, perfeito. Entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Tem amém? Você vê que ele não queria viver no natural. A vida de Paulo era querer viver no espiritual. Ele disse: eu não vivo mais a minha vontade, eu vivo Cristo. Tem amém, queridos? Continuando, ele disse: apresso-me em direção ao alvo, Cristo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a Deus vos esclarecerá. E esta noite ele está nos esclarecendo. Tem amém? Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Tem amém? Então olhe para mim, por favor. Agora, trazendo para nós, até a volta de Jesus, o que é que Paulo está nos ensinando? Que devemos agora caminhar como? Você acabou de ler. Na medida daquilo que já temos. Devemos ser fiel à palavra já alcançada. Tem amém? Até a volta dele, veja o que ele falou agora aí. Ele falou dele, aí agora ele fala dos irmãos. Ele diz: agora devemos caminhar, agora devemos andar. Nós devemos andar voltado para Jesus, olhando para ele. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo. Esqueça as coisas que para trás ficam. Pare de ficar pensando em coisas que não edificam. Se envolva com a minha sabedoria. Vocês não vão levar nada, não trouxe nada. Isso aqui é meia hora, queridos. O que nós estamos fazendo aqui conta para a eternidade. Amém. A preocupação da igreja hoje é como está olhando para seu umbigo, olhando para a terra, as coisas daqui, e esquece a eternidade. Isso aqui é 2 minutinhos, acabou. Eu estou falando do eterno. Paulo tinha consciência, ele sabia que isso aqui era meia hora, está podre. Até que aqui ele queria andar em novidade de vida e reinar em vida. Para quê? Para ser referencial para o próximo. Amém. Mas ele não estava, isso aqui para ele não era prioridade. Prioridade era a volta do Senhor Jesus. Tem amém? Agora analisa, medita. Ninguém é feliz, ninguém na terra, nenhum aqui, se não tiver esse objetivo, se não estiver nessa expectativa. A gente pode vir para a igreja 1 milhão de anos, se Jesus não voltar, nós não vamos alcançar a alegria, a paz, aquilo que a gente lê nas escrituras. Então eu creio que nós somos sábios e vamos começar a mudar, para começar a ver essa diferença, a manifestação do poder de Deus maior, obedecendo o que estamos ouvindo. Amém. Tem amém? Então, a gente pode ver aqui no texto, a gente pode ver Paulo falando para os irmãos. Não estava aqui, ele não estava tão velho como eu li lá em Timóteo.
Aqui ele estava na sua caminhada cristã. Ele disse no 16: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Ele era referencial. Tem amém? Ele diz: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Você vê que ele diz: olhe para mim, me imite. Tem amém? Em outras palavras, pare de viver como o mundo, pare de se preocupar com o mundo, pare de olhar como o mundo. Vocês não estão vivendo a alegria que é para viver, porque estão vivendo parecido com o mundo. E a gente quer que a fé funcione, a gente quer que o amor funcione, quer que o poder funcione de uma forma gloriosa, mas só vai funcionar se nós olharmos para Jesus, está na expectativa da sua volta. Amém. Tem amém aqui? Amém. Continuando, aleluia. Então agora eu peço, continuando no texto, no 18: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele estava falando dos irmãos que viviam como inimigo. O que quer dizer? Na prática do pecado. Ele disse: tem muitos no nosso meio que vivem como inimigo, só pensa somente neles. E Paulo estava dizendo assim, ó, ele disse: como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo da cruz. Ó, sendo crente, mas vivia como inimigo. Aí ele diz: o fim dessas pessoas é pode-se perder a salvação, irmão? Pode ou não? O fim dessas pessoas, ele disse, é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Ele se preocupa apenas com o que é terreno. Qual era a preocupação? Paulo estava falando, queridos, dos irmãos que o alvo não era Jesus, o alvo era as coisas desse mundo. E não tem muita diferença do mundo de hoje, não. Parece que eu fiquei sozinha, eu e Joselino só. Vocês estão aqui, não? Meu irmão, é uma realidade. As pessoas estão muito preocupadas com as coisas desse mundo, e isso precisa cair por terra para o que a gente lê começar a acontecer em nossas vidas. O que vocês estão lendo não é uma doutrina minha, não. O que vocês estão lendo é o que está escrito. Tem amém? Vocês estão muito preocupados com as coisas desse mundo, com carro, com casa, priorizando, é isso que eu estou falando. Com o meu trabalho, com o concurso que eu vou fazer, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus, fica aí, qualquer coisa que acontecer de errado, eu vou aí, viu, Deus? Estou com seu vizinho e diga: não faça assim. Priorize o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Dê um aleluia. Dê outro aleluia. Continuando no 19: o fim destas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. Maravilha. Tem amém? Aleluia. De onde aguardamos, olha, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eita, meu Pai, olha a expectativa de Paulo. O Paulo estava olhando para a volta do Senhor. Isso era a expectativa de Paulo. Tem amém, queridos? Agora olha para cá, deixa, vamos acompanhar junto comigo, né? Sintonia. Então, por favor. Então, o Pedro, em determinado momento, Jesus está andando sobre as águas, e o Pedro: deixa eu ir ter contigo, Jesus. Jesus disse: vem. E aí o Pedro saiu do barco, e quando ele pisa na água, a água está sólida, a ponto dele andar por cima das águas um pouco. Mas aí quando Pedro olha para os ventos, atenta para a tempestade, o Pedro afunda. E aí nisso Jesus sai de lá, vem e levanta ele.
levanta, homem de pouca fé, de pequena fé. E o Pedro se levanta. Queridos, o crente de hoje não está andando um pouco sobre as águas, porque foi grande coisa andar um pouco sobre as águas, sim ou não? Amém. O crente de hoje não está saindo. Se ele entrar na água, ele morre afogado. Porque qualquer coisinha, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ajuda Jesus, ô Jesus, faz alguma coisa. Ai, vive tudo reclamando. E o Senhor, como eu queria que você viesse a mim, acreditando, entendesse o que eu tenho para vocês, e vocês pudessem assim serem meus representantes. Como eu queria que crescessem e não valorizassem as coisas deste mundo, e trabalhassem para mim, e focassem aquilo que eu mais quero, que eu morri por eles, vidas. Como eu queria que vocês atentassem para o que o Pai ama, para aqueles que eu morri. Como eu queria que vocês até tivessem o melhor deste mundo, mas não priorizassem isso, que isso fosse em segundo plano, e vocês atentassem para meus ensinamentos, não tirassem o alvo da minha volta. Como eu queria para equipar vocês, para vocês entenderem o amor que foi derramado, andar na justiça, andar mais sábio, para ter sua vida secular abençoada. Como eu queria que vocês não priorizassem essas coisas, o que é terreno, é vergonhoso. Eu queria que essas coisas viessem, porque vocês estão ligados em mim. A sabedoria eu dou para vocês, daria para vocês, e vocês podiam desenvolver, crescer na vida de vocês, em todos os aspectos, em todas as áreas. Como eu queria que vocês não vivessem mais as suas vontades, mas vivessem a minha. Tem amém? Amém. Queridos, precisamos crescer. Amém. Quem concorda? Amém. Precisamos crescer, queridos. E como precisamos? Somos muito infantis. Ainda temos raiva um do outro. E muitas vezes, por que você está com raiva? Sei não, mas estou. Rapaz, chega uma pessoa na igreja cheia de problemas. É como a igreja é um hospital. O camarada chega todo quebrado, o osso da perna está na cabeça, o da cabeça está no pé. O cara chega todo tonto na igreja, quebrado, cheio de bronca. Aí nisso o pastor ou o médico coloca tudo no lugar. E olha aí, com seus colegas de trabalho ou com seus irmãos, né? Chega lá e diz: esse pedaço de osso aí é da onde? Rapaz, isso aí é da perna. Puxa para cá, bota para lá, emenda, bota gesso da cabeça ao pé, emenda o camarada, passa um tempo, daqui a pouco o camarada está andando legal. Essa pessoa está, foi montado o quebra-cabeça, e daqui a pouco esse irmão sai da igreja, detona a igreja, bota para torar, sabe quem? Bota para torar no médico que cuidou dele, nos enfermeiros que cuidou dele, e ainda deseja que aquele hospital caia e mate todo mundo. Rapaz, tu esqueceu o que aconteceu, rapaz. Tu esqueceu que tu chegou só os pedaços. Rapaz, cuidado de você, ajeitaram você. Todo mundo fez o melhor para você. E você agora está desejando que o médico que cuidou de você, que ele sofra, padeça, que o hospital caia, que todos que estão lá dentro morram. Pois tem muitas pessoas que saem da igreja e quando sai da igreja fica torcendo. Como foi o culto? Tinha muita gente. Eita, era para ter pouca. E chegou na igreja só os pedaços. Esqueceu tudo. Doente. Que alma doente. Lamentavelmente. Não faz muito tempo, chegaram para mim e disseram: pastor, tiveram um sonho aí com o senhor, com a sua igreja. Eu disse: bom, eu já sei que existem 2 tipos de sonho. Aliás, 3 tipos. Tem o sonho vindo no natural, nosso dia a dia a gente registra coisas na mente. Tem o sonho espiritual, ou de Deus ou do diabo. E aí nisso, ok, pode falar. E aí ele disse: pastor, alguém sonhou que as colunas da igreja iam embora e o senhor ia ficar agarrado só com uma. Eu disse: ainda deixaram uma para agarrar? Deixaram uma? Tá bom. E eu saí todos, todo mundo saiu da igreja. Eu digo: esse sonho não é de Deus não, esse sonho é de Satanás. Pessoas que chegam só um pedaço na igreja, só os pedaços. A gente vai, ajeita, aí fica torcendo com o médico que cuidou morra, que os enfermeiros também, que o hospital caia e todos que estejam debaixo. Aí daqui a pouco, eu não disse? Tá vendo? Sabe o que é isso, queridos? É a falta de crescimento. Tá ali, ó, não olhar para Jesus. Meninos, bebês na fé. Aí um líder espiritual um pouquinho mais crescido não quer que isso aconteça e quer fazer um trabalho de aperfeiçoamento, e muitas vezes não querem continuar menino. Cutuque seu vizinho e diga: cresça. Vamos sair da infantilidade. Deus tem interesse
que cresçamos, mas nunca esqueça, devemos olhar para Jesus, estar na expectativa da sua volta. Diga, esta atitude vai fazer com que cresçamos mais depressa. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Claro que tem outro. Dê um glória a Deus. Dê um pisão no diabo. Bora continuar no texto. Estão sendo abençoados, querido? Ok. Então, ainda no texto, versículo 19: o fim destas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentos no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Mas você está vendo qual é a expectativa de Paulo? Um dia este corpinho aqui, ó, fora. Um dia eu vou receber um corpo glorioso. Aleluia. A expectativa dele era essa. Mas enquanto não chega esse momento, também a Bíblia nos ensina que nós temos a responsabilidade, ou devemos o quê? Procurar crescer. Amém. Quantos creem que essa palavra vem para o nosso crescimento? Amém. Ele quer que cresçamos. Quando aqui nós ministramos que no novo nascimento o amor foi derramado dentro de nós, quando nós aqui ensinamos que esse amor é o amor ágape, é o amor que só quem pode ter é quem recebeu Jesus, o pecador não tem, não é? Só quem tem os nascidos de novo. Quando nós ensinamos que esse amor está dentro de nós e que nós precisamos aprender a palavra para dominar o lado mal nosso, que é os sentimentos carnais, quando nós ensinamos que devemos dominar esse sentimento e devemos andar no fruto do Espírito, nesse amor que foi derramado, que é necessário estar praticando os princípios para que esse lado mal nosso não prevaleça e manifeste o amor derramado, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, a longanimidade, para que se manifeste paz e alegria. Quando a gente está ensinando isso, queridos, é para que nós andemos diferente nesse mundo, para que as pessoas vejam que nós somos realmente um povo chamado por Deus. Assim andou Paulo, e assim ele quer que andemos nessa justiça, dominando a carne e andando no ágape, no amor derramado, em justiça, em retidão. É isso que o Senhor quer que façamos. Nós precisamos de uma vez por todas considerar o que Ele tem entregue, considerar a palavra que Ele tem entregue nessa igreja, para que haja mudança, transformação, e as pessoas vejam que Deus existe de verdade. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Rapaz, isso é uma decisão. É uma questão de decisão. Ele está voltando, queridos. É real, os sinais estão aí, cada vez mais real. Eu tenho percebido no meio do povo de Deus um fastio. Minha avó falava muito assim. Um fastio, está com fastio. Fastio de Deus, da palavra. Louva a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja que toda noite tem, os irmãos vêm, cada vez mais uma consciência maior. Eu louvo a Deus por isso. Mas, queridos, uma boa parte do povo de Deus, também daqui da igreja, não digo que é uma maioria, mas é um fastio. É aquela coisa que tem um Deus como amuleto. Tem um Deus como amuleto. Tem a igreja como amuleto. Vou para a igreja, onde na verdade nós precisamos ter Ele como a fonte das nossas vidas. Amém. Tem amém aqui? Amém. Fonte. Essa caminhada eu devo procurar dominar minha carne, andar em amor, andar em justiça, devo procurar crescer. E aí, o Senhor tem nos dado muito aqui, tem nos ensinado que somos autoridade, tem nos ensinado que nós somos embaixadores, reis, temos o nome de Jesus, tem nos ensinado que maior que está em nós do que o diabo que está no mundo, que ele já foi aniquilado, já foi derrotado, é um zero à esquerda, que nós somos superiores, que devemos resistir ele firme na fé, que ele foge. Queridos, a linha de raciocínio é belíssima do que Deus tem nos dado. O que nós precisamos agora é considerar. Pergunta ao seu vizinho: Deus está falando com você? Está certo disso? Diga, pode ter certeza que Ele está.
Diga, ele tem interesse no nosso crescimento. Diga, palavra como esta: vem para que sejamos aperfeiçoados. Caráter dele sendo formado em nós, para fazermos a diferença. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Deus está esperando isso de nós. Chegou a hora, queridos. Chegou a hora. Lamentavelmente, um bom grupo de irmãos, e são nossos irmãos, vão para a glória como nós vamos, mas são as coisas terrenas. Abra aí a sua Bíblia, feche comigo. Um bom grupo de irmãos nossos estão vindo diferente. Abra aí a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Queridos, é lamentável como hoje a igreja, abriram aí, pronto, deixem aberto agora, olhe para mim. É lamentável, meus irmãos, como a igreja hoje, por não ter essa visão, se preocupa muito com as coisas dessa terra. A preocupação é tão, como parece que vamos viver a eternidade aqui, onde não é. Aqui é meia hora. Parece que nós vamos viver a eternidade e deixa a volta de Jesus segundo plano. Ele vem mesmo, sou dele. Queridos, não vamos viver a felicidade e a alegria que está disponível se nós não invertermos isso. Nós temos que atentar para a sua volta. Nós temos que entender que a sua volta é eminente. De todo jeito ele vem. Tem amém aqui? E nós vamos receber um corpo glorificado. E nós vamos viver num lugar belíssimo, a Jerusalém celestial. Nos aguarda uma cidade belíssima, pronta. Tem umas novelas por aí, e nessas novelas eles têm uma cidade. Como é o nome da cidade? É uma cidade cenográfica. E enquanto estão filmando, a cidade é cheia, né? Estão filmando, mas aí quando termina a filmagem, quando chega naquela cidade, é uma cidade fantasma. Mas a cidade que nos aguarda, ela não é fantasma. Pode nós não estarmos lá ainda, mas vai chegar a hora que vamos estar. E essa deve ser a nossa expectativa. É essa expectativa. É isso que Deus espera, queridos. Rapaz, eu quero me encontrar com você na rua, você encontrar comigo, e você olhar para mim e dizer: ele está voltando. Mas não é Miriam, ela está voltando. Não é Zé Queiroz, porque ele tem esses slogans. Não tem esse slogan aí? Ele está voltando. Não, queridos, é Jesus, irmão. Entende, amém? É Jesus. Ele está voltando. Maranata. Meu Senhor está chegando. Para quê? Para ir para casa. Diga para o seu vizinho: a casa que você mora, diga, não é eterna. Diga, a casa, diga, a sua casa, diga, a sua residência espiritual eterna, ela está pronta. Diga, essa casa que você mora, diga, precisa de conservação, mas a sua casa eterna não precisa. Coloque o foco nela. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Já viu aquela dona de casa, ou aquele dono de casa, que quando acontece uma coisa na casa dele, meu Deus, quem foi que fez isso na parede? Quem foi que... Eu já fui assim. Quem foi que fez isso no meu carro? Eu não estou falando que não devemos ter cuidado. Tá bem, irmão? Mas não morra por isso. Tem aí? Eu já fui desse time. Mas eu louvo a Deus por essa palavra que vai tratando da gente. Não vai tratando? Cada dia vai podando. 30, 60, 100 por um. Vai dando fruto. Não é? Mais vale a nossa vida. Não é assim? Então, continuando. Vocês estão sendo abençoados? Então, continuando. Então, nesse mundo é muito comum as pessoas estarem, os irmãos, voltados para as coisas desse mundo. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Quem está entendendo? Então, se a nossa esperança em Cristo está apenas a esta vida, ele vem, olha para cá, por favor. Eita, ele está me abençoando. Ele está me abençoando, eu botei isso para mim. Eita, olha, ele está me abençoando, eu cresci nisso, eu ganhei isso. Eita, rapaz. Ou seja, Deus está me abençoando, está me dando sabedoria para isso, para aquilo outro, mas só pensa nisso, só olha para aqui. Ele, sabe o que ele está dizendo? Quem pensa assim, miserável. Só quem pensa dessa forma. Está entendendo? Não. Busca Jesus, mas somente olhando para aqui.
Não olha para lá, para a volta dele. E ele está dizendo, quem pensar assim, ele está vendo como um miserável. Agora, aí você para e pensa, estou entendendo. Por quê? Ele diz, porque você não trouxe nada e nem vai levar nada. Mas é aqui que nós construímos o que vamos usufruir na eternidade. Eu não paro de trabalhar para meu Senhor. Sabe por quê? Uma analogia para você entender. Eu sei que no céu não tem barraco, porque não tem, mas eu sei que vai ter diferença de casas. Dentro dá para entender claramente, porque tem pessoas que vão ser salvas e lá mostra claramente, e vai depender muito do que foi feito aqui. Uns vão ser vistos como ouro, outros vão ser vistos como prata, outros vão ser vistos como pedras preciosas, outros vão ser vistos como madeira, feno e palha. Então, tem pessoas que por não verem dessa forma, construir o reino aqui, tudo é aqui, deixa o Senhor de lado. A Bíblia chama de miserável quem olha dessa forma. E aí, queridos, se for salvo, quando chega lá, diz, o que é que tem para mim aí? Não tem barraco lá não, querido, mas não vai ser de maneira nenhuma como aquele que trabalhou, que lutou, que olhou, sempre focado na volta de Jesus. Vai ter diferença lá, não tenha dúvida disso. Sabendo disso, por que é que a gente não junta para toda a eternidade? Jesus disse, juntai tesouro no céu, não junta tesouro na terra. Ele não está falando que você não tem uma casa boa, um carro bom. Não, ele não está dizendo que é para você não ter. Não, tenha, mas não priorize isso. Você dizima? Você é ofertante? Se seu dízimo e oferta, você faz isso de todo o coração, ele sabe. Por quê? Você está olhando para Jesus, você está focado nele, a ponto de você querer que outras pessoas também conheçam essa verdade. Porque quando você devolve dízimos e ofertas de todo o coração, está obedecendo a ele. Não é uma doutrina, não é uma doutrina do pastor Décio, é uma doutrina do Senhor. Por quê? Porque o reino precisa de dinheiro. Para quê? Para alcançar mais pessoas, para que vejam que Jesus, para colocar expectativa em Jesus. Porque é Ele, queridos, é Ele que vai fazer com que a eternidade vivamos como Deus sempre quis. Dê um aleluia. Dê outro. Continuando. Tem que negar-se a si mesmo, querido, senão não adianta. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, ou seja, o camarada diz, estou abençoado nisso, estou abençoado naquilo, eu tenho emprego, eu tenho tudo, Deus está me abençoando, mas o camarada não olha para a eternidade. Sabe como é que a Bíblia o chama? Somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Quer dizer, o alvo é só aqui, e nós não temos de maneira nenhuma que ver desta forma. Vocês estão sendo abençoados, querido? Aleluia, oh glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios. Nós estamos aqui de passagem. Diga a seu vizinho, diga, é pouco tempo. Diga, considere o que está ouvindo. 2 Coríntios capítulo 5. Estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena, em que vivemos, for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O Paulo vivia atentando para as coisas deste mundo? Vivia não, queridos. Olha o que ele diz, olha, estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena, ele está falando do corpo dele, tem amém? Ele está falando do seu corpo, em que vivemos, for destruída, temos da parte de Deus um edifício. Ele está se referindo ao corpo glorificado, tem amém? Um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nesta casa, ou nesta tenda, ou seja, nesse corpo, tem amém? Gememos, almejando ser revestido da nossa morada celestial. Tem amém? Aí ele diz, porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Ou seja, pode se perder a salvação ou não? Pode, querido, pode sim. Aí ele continua, porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, ou este corpo que nós estamos, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absolvido
pela vida. Está falando do corpo celestial, o corpo glorificado. Ora, foi Deus mesmo que nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes neste corpo, estamos distantes do Senhor. Então, devemos estar conscientes, devemos estar, ele ainda não veio, devemos estar sempre confiantes, cientes de quanto estamos presentes em nosso corpo, estamos distantes dele, ele ainda não veio, devemos conservar a nossa fé. Tem amém? Aí diz, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo neste corpo, quer o deixemos. O Paulo não tinha medo de morrer. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em restrição pelas obras praticadas por meio do corpo, ou seja, agora, quer seja o bem, quer seja o mal. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso aí, meu irmão, nós vamos estar lá para receber o prêmio pelo trabalho feito quando nós estávamos aqui na terra. E ele está se referindo a este momento atual. Tem amém? Então, ele está mostrando, meus irmãos, que nós precisamos estar certos que Jesus veio e que nós vamos prestar conta do que fizemos. Quem anda em fé, queridos, anda na expectativa que ele vem e anda aqui juntando para aquele dia ouvir dele: você foi fiel. Olha aqui o que eu tenho para você. Tem amém? Olha aqui, abra aí a sua Bíblia, por favor. Abra aí. Você vai ver comigo agora. Eu falei esse texto, mas vamos voltar a ele agora, aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Ou seja, Paulo recebeu de Jesus e ele ministrou a palavra, foi fiel na sua vida, recebeu do Senhor e ele não viveu mais ele, mas viveu Cristo. Tem amém? Ele disse: e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre o que? Sobre o evangelho recebido. Tem amém? Pois ninguém pode pôr outro fundamento, ou outro evangelho. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, ou seja, receber o evangelho e começar a viver ele, a pregar, a levar esse evangelho para as pessoas, é isso que ele está dizendo. Se alguém sobre este fundamento, ou os ensinamentos que nós estamos recebendo, levantar um edifício de ouro, trabalhar para o reino, fazer o trabalho como deve, se envolver, servir de todo o coração, tem amém aqui? Negar-se a si mesmo, não viver como a velha criatura, procurar viver a vontade do Pai, tem amém? Versículo 12: se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Ele vai julgar, queridos, ele vai julgar, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Olhe para mim, por favor. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, queridos, que todos nós vamos estar diante de Jesus. Quem crê nisso? Mas você está falando por falar ou porque você crê mesmo? Então,
Se eu vou estar lá de todo jeito, você também confia nisso. Por que que a gente agora não começa a estar na expectativa da volta da vida dele e começa a priorizar agora as coisas do Senhor? Começa agora a se interessar pela igreja a qual o pastor é só gerente. E você começa agora, pastor, eu quero crescer, eu quero ser um discípulo, eu quero fazer o discipulado, eu fiz o discipulado, eu vou ler as apostilas, eu quero trabalhar, pastor. Eu quero que ele me veja como edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas. Pastor, eu não quero viver de maneira nenhuma, eu não quero viver relapso, eu não quero ser de maneira nenhuma um religioso, eu quero servir de todo o meu coração. O que é que eu tenho para fazer? Eu não quero viver mais eu quero viver Cristo. Quantos creem que o Senhor, Ele vê tudo, Ele sabe da intenção dos nossos corações? Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. A carne quer isso. Quer não. A carne quer briga. A carne quer divisão. E Satanás sabe disso e começa a fazer um trabalho para que isso aconteça. A carne, Satanás sabe disso, alimenta ela para que haja divisão na igreja, para que as pessoas não tenham prazer de servir, para que as pessoas não andem no temor, na obediência, que sejam submissos. O diabo trabalha para isso. E se nós não olharmos para Jesus, se nós não estivermos nessa expectativa, a gente vai estar lamentavelmente padecendo e reclamando, e não vamos estar testemunhando, vamos estar lendo algo e não vamos ver. Mas queridos, pela palavra que Deus tem confiado nesta igreja, eu vou falar dessa porque eu sou responsável por ela, mas a palavra que o Senhor tem nos confiado nessa igreja é para a gente estar muito mais na frente, é para a gente estar muito mais crescido. E eu espero que essa palavra dada pelo Espírito Santo, isso faça com que nós cresçamos mais rápido e assim possamos viver bem diferente, possamos viver de uma forma que as pessoas aí fora digam: eles são diferentes. Por que eles são assim? Porque mudaram o alvo. O alvo agora literalmente é Cristo. Não é mais o seu umbigo, não é mais o seu próprio reino, e sim o reino de Deus, a volta de Jesus Cristo. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Isso é viver, queridos, né? Isso é não viver mais a nossa própria vontade, mas viver Cristo, queridos. Viver Cristo. Vocês têm um pastor aqui que vocês não sabem as bombas atômicas que vem para mim e faz 15 anos, é cacete de um lado, cacete do outro, e eu estou ali, tanta oração, intercessão, momentos com o Senhor, meu irmão, e estou ali intercedendo por aquele hospital que chega o cara todo quebrado, você ajeita, daqui a pouco aquele que você ajeitou já começa olhando para você, já detonando, torcendo por sua derrota, e você vai orar, e quando você ora, você vai interceder pelaquela pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu oro por ele, eu oro por ela, eu oro por eles, para que a ficha caia, para que eles lembrem a eles que eles já ouviram. Satanás, você saia da mente dos meus irmãos. Eu não posso pagar com a mesma moeda, eu tenho que pagar segundo o amor que foi derramado em meu coração. E é isso que nós devemos fazer, é isso que Deus quer que façamos, queridos. Isso é andar na contramão do mundo. Isso é o que Paulo viveu. Ele não pagou com a mesma moeda. Devemos pagar o mal com o bem. Aleluia. Devemos mostrar para as pessoas a outra face. E Paulo mostrou isso muito bem. A outra face é o amor, queridos. Só olhando para ele, a volta dele, é que a gente não guarda ressentimento, é que a gente não guarda mágoa. Tem amém? Não guarda não. Porque você diz: ele volta, ele está voltando, ele está chegando, eu vou receber meu corpo glorificado, a minha morada é eterna, a minha morada está pronta, a qualquer momento ele vem, e quando ele vir eu estou pronto. Queridos, Paulo disse: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Sabe o que é que o Senhor quer que façamos? A mesma coisa. Olhe para seu irmão e diga: devemos imitar Paulo. Diga: combater o bom combate, correr a carreira, guardando a fé, sempre tendo Jesus como a esperança eterna, e não as coisas desse mundo. Diga: tendo Jesus como esperança eterna, vamos viver bem melhor, e o que está escrito vai acontecer em nossas vidas. Diga: mais amor, mais fé, mais poder. Diga: o Senhor espera isto de nós. Dê um aleluia.
Dê outro. Eu sei que tem outro. Eu ia encerrar a mensagem, mas o Espírito me lembra aqui um texto, e eu quero que vocês, por favor, acompanhem comigo agora. Filipenses capítulo 1. O Paulo na terra, queridos. Olha como Paulo era. Ele não era focado neste mundo. Filipenses capítulo 1. Você leu o 21 comigo naquela hora. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, não é isso? Agora o 22. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, do meu trabalho. Ou seja, enquanto eu estou na terra, eu vou continuar usufruindo do meu trabalho, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, a vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olhe para mim, por favor. O que é que Paulo está dizendo nesse texto? Paulo está dizendo, dentro da minha comunhão com o Senhor, porque vocês entendam que existe faixa etárias, espiritualmente falando, de bebê até adulto espiritual, amém? Então Paulo era crescido, e o Paulo, por ser crescido, e nós não chegamos lá, mas palavra como essa faz com que cheguemos, o Paulo ele tinha uma noção já da eternidade. E o Paulo disse, olha, o que eu já tenho, já sei que lá é incomparavelmente melhor do que aqui. No crescimento, no buscar a palavra e se envolver com ela, chega a revelação da gente começar a entender que lá é melhor do que aqui. E o Paulo tinha isso. Ele disse, eu sei que lá é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês eu fico aqui. Agora ele disse, eu tenho uma luta dentro de mim. Eu tenho um lado que quero ir, porque lá é maravilhoso, e tem um lado que devo ficar para pessoas serem salvas, conhecer essa verdade, para ir para este lugar glorioso. Então ele tinha uma noção espiritual do que é a eternidade. Tem amém? Queridos, se uma pessoa que já dormiu no Senhor, isso não está na Bíblia, só dentro do contexto que está sendo ministrado. Se uma pessoa que morreu crente, nosso irmão nosso que partiu, se pudéssemos falar com ele e nós perguntássemos a ele, meu irmão, você quer voltar? Você quer voltar e continuar conosco na igreja? Nananina não. Sabe por quê, queridos? Porque é algo que a nossa mente ela não alcança. Eu já tive a oportunidade de ouvir pessoas, de ler livros de pessoas que teve a oportunidade que foi ver a glória. Eu tenho pessoas daqui da igreja que viu o céu, como também tem pessoas que viu o inferno. E nisso talvez aqui seja, se alguns aqui fiquem escandalosos com isso, mas eu quero dizer para vocês que eu também compreendo que uma pessoa que ainda não cresceu espiritualmente, quando ouve isso, fica um pouquinho chocado. Mas eu quero dizer para vocês que espiritualmente continue avançando, continue correndo, porque o mundo espiritual funciona dessa forma. Continue orando em línguas, continue buscando a palavra, que você vai ter um entendimento maior. O Senhor pode lhe levar no inferno, mostrar como funciona. Ele pode lhe levar no céu e mostrar como funciona. Eu já fui, eu já vi o terceiro céu, já vi os 2 tronos. O Senhor ficou em pé, colocou a espada dele no meu ombro. Eu também sei que nem todo mundo crê nisso. Também para mim pouco importa, o que vale é que estou de bem com o Senhor. Mas também eu sei que quem estiver cheio do Espírito Santo, isso tira de letra. Normalmente, por quê? Porque entendeu que o mundo espiritual é assim. Engraçado que na macumbaria todo mundo acredita. Aí quando vem se falar das coisas de Deus, bota o pé para trás, cutuque seu vizinho e diga, existem coisas espirituais, tanto das trevas como da luz, você querendo ou não, isto é uma realidade. Dê um aleluia, dê outro, eu sei que tem outro, dê um glória a Deus. Então, queridos, quando vai se crescendo espiritualmente,
vai se entendendo essa verdade, você começa a ver coisas que você vai começar a falar para outras pessoas e não entende. É como um adulto chega e fala para uma criança. Chega para a criança e começa a falar os assuntos de adulto. Como é que a criança fica? Não entende. A mesma coisa acontece conosco. Não que eu sou crescido, mas que ele me levou. Ele levou Paulo. E por quê? Ele não faz acepção de filhos. Paulo foi levado ao terceiro céu. O Senhor leva qualquer um, basta ter comunhão, basta ter uma vida consagrada. O que nós precisamos é viver Cristo, morrer para o mundo. Tem amém? O Paulo disse, sabe o que ele disse? Ele disse, olha, o viver é Cristo, morrer é lucro. Sabe por quê? Ele disse, porque eu já tenho consciência, eu já sei o quanto lá é glorioso. Ele disse, por isso morrer é lucro para mim. E eu quero dizer para vocês uma coisa, de todo coração, quem está perto de mim muito sabe, está aqui, Rale, que vive comigo, sabe, não sou tão crescido, mas um pouquinho que eu tenho, eu digo para vocês, eu já tenho uma noçãozinha de como é lá. E eu quero dizer para vocês de todo coração, eu sei, agora eu entendo o que Paulo disse, que morrer é lucro. Sabe por quê? Ele tinha uma consciência de que lá é superior a isso aqui. Aqui tem falsidade, aqui tem mentira, aqui tem doença, aqui tem ódio, aqui tem tudo que não presta. E um lugar que não tem nada disso, meu irmão, para um pouquinho, pensa, quem está no lugar desse, tu quer voltar? Ele disse, de jeito nenhum. Sabe por quê? Ele disse, porque ali, as pessoas estão padecendo, sofrendo, e aqui a eternidade, é uma bênção toda a eternidade. Tem amém? Aleluia. Queridos, essa palavra o Senhor colocou em meu coração, e eu sei que quem ouviu atentamente, não vai ter mais sua vida espiritual do mesmo jeito. Foi uma palavra que foi preciso, foi necessário. Se ele colocou, ele sabe por quê. Meu conselho, resumindo tudo que foi ministrado: você nasceu de novo. Não tira o alvo de Jesus. Fica na expectativa da volta dele. Deixa de priorizar as coisas desse mundo. É vergonhoso. É vergonhoso. Quem age dessa forma, Paulo disse que é miserável. Então vamos colocar o alvo em Cristo, na volta dele. Por causa disso ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos abençoar. E por estar colocando o alvo em Cristo, ele vai nos capacitar a ver as pessoas, a amar as pessoas, a tirar as pessoas das trevas. O amor que está dentro de nós vai fluir, a fé vai fluir, o poder vai fluir, a nossa caminhada, nós vamos poder dizer: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Tem amém? Foram abençoados?